A paz de Deus a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal CCB Hinos Oficial. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, assim como eu também estou, graças a Deus. Amados, o assunto de hoje é uma reflexão um pouco chata, né, de abordar, mas eu gostaria que você acompanhasse para você refletir junto comigo. Pois nós vivemos em uma era de informação abundante e acessível, onde tudo está ao nosso alcance ali, em segundos, desde as últimas notícias até as mais recentes inovações tecnológicas. E em meio a esse turbilhão de distrações, é fácil entender como as pessoas, mesmo aquelas que possuem uma fé firme, podem se afastar da Bíblia hoje em dia. Mas por que isso acontece, amados? O que tem levado tantos a trocar o tempo dedicado à palavra de Deus por entretenimentos momentâneos e superficiais? O que acontece que as pessoas estão distantes da Bíblia? Uma boa parte delas, né? Seria a pressão do mundo moderno? Irmãos, a modernidade ela trouxe consigo grandes avanços tecnológicos e, ao mesmo tempo, uma infinidade de distrações. Redes sociais, séries de TVs, jogos e uma série de outros entretenimentos estão sempre prontos para nos distrair. O mundo de hoje nos pressiona a buscar satisfação instantânea, um ciclo contínuo de novidades que apela aos nossos sentidos, mas muitas vezes nos esvazia espiritualmente, ou seja, muitas vezes nos distancia de Deus, e o povo não percebe isso aí. Quanto mais entretenimento, mais se afasta de Deus. Em Mateus 6,24, Jesus nos lembra: ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. O contexto do versículo fala sobre a busca pelas riquezas e prazeres deste mundo, mas ele também aplica-se ao que colocamos como prioridade em nossas vidas. Quando gastamos todo o nosso tempo e atenção nas distrações mundanas, deixamos menos espaço para o quê? Para a palavra de Deus agir em nossas vidas. Damos mais sentido para as coisas materiais e acaba perdendo o propósito espiritual. Outra razão pela qual as pessoas se afastam da Bíblia é que muitas vezes elas perdem o sentido do propósito espiritual. As obrigações diárias, o trabalho, a família e as demandas pessoais podem facilmente consumir o nosso foco. A Bíblia, no entanto, nos lembra da importância de buscarmos primeiro o reino de Deus, em Mateus 6,33, onde Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas o povo faz o quê? O contrário. Busca primeiro as coisas do mundo, aí não sobra tempo para as coisas de Deus. As distrações modernas fazem com que percamos de vista esse ensinamento, tornando a leitura da Bíblia uma tarefa secundária ou algo que deixamos para depois. O tempo reservado para meditar nas Escrituras acaba sendo preenchido por outras atividades que, embora pareçam urgentes, nos afastam da nossa comunhão com Deus. Isso é um assunto muito sério que deveria ser pensado por todos. E outra coisa, a cultura do imediatismo. O que seria isso? Seria um outro fator crucial, a cultura do imediatismo. As pessoas estão acostumadas a obter respostas rápidas e soluções instantâneas. A Bíblia, no entanto, exige paciência, estudo, meditação. A profundidade das Escrituras não se revela a quem apenas dá uma olhada rápida em um versículo. Você apenas vai fazer uma leitura como fosse um texto qualquer, se agir dessa forma. Ela requer um mergulho profundo, algo que a cultura atual não incentiva. Hoje há uma busca constante por atalhos, por aquilo que seja
rápido, prático e fácil. Assim como os vídeos, você fica arrastando os vídeos, em segundos você vê milhares de vídeos. Em 2 Timóteo 3, está escrito: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra de Deus nos molda, transforma, mas isso não acontece de maneira imediata. Exige esforço, dedicação e tempo. Outro assunto também, ou melhor, outra parte também para vocês entenderem isso aí, que é a incredulidade e ceticismo. Irmãos, o ceticismo crescente também é um obstáculo que, com o avanço da ciência e da tecnologia, muitos têm se distanciado da fé e da Bíblia, preferindo acreditar apenas naquilo que se pode ser comprovado de forma tangível. O apóstolo Paulo enfrentou esse mesmo tipo de incredulidade em seu tempo, como ele descreve em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Queridos, essa tendência de rejeitar a Bíblia como fonte de verdade por não entender aos padrões científicos ou filosóficos da sociedade atual, tem levado muitos a ignorarem os seus ensinamentos. Queridos, no entanto, é importante lembrar que a fé não se baseia em provas científicas, mas no relacionamento pessoal com Deus. E agora eu vou deixar para vocês perguntas para reflexão. Amados, que ponto nós chegamos, né? Vamos lá, a primeira pergunta que eu tenho para vocês: quanto tempo do seu dia você dedica à palavra de Deus em comparação com o tempo gasto em redes sociais ou entretenimento? Você sente que sua vida espiritual tem sido prejudicada pela quantidade de distrações desse mundo moderno? Outra coisa, irmãos, como você tem buscado preencher esse vazio espiritual que às vezes você sente? Com coisas passageiras ou com a palavra de Deus? Como que você preenche esse vazio do seu coração? Porque os entretenimentos mundanos são assim: você se entrete, depois você volta, fica vazio. Agora as coisas de Deus não, você fica preenchido. E, amados, para finalizar, vou deixar aqui alguns conselhos para vocês reaproximarem da Bíblia. Um deles é você estabelecer prioridade. Separe um tempo diário, mesmo que seja curto, para ler e meditar nas Escrituras. Não espere sobrar tempo, faça disso uma prioridade. Se você esperar um tempo para você ler a Bíblia, você se ocupa tanto que não vai sobrar. Desconecte-se das distrações, tire alguns momentos para se afastar das redes sociais, da TV e de outras distrações. Crie um ambiente de silêncio para ouvir a voz de Deus, mediante as Escrituras. Terceiro conselho para você: reflita e ore. Leia a Bíblia com um coração aberto. Peça a Deus que lhe revele o que Ele quer falar com você por meio da sua palavra. Poucos estão fazendo isso hoje em dia. Não é por acaso que eu estou fazendo esse vídeo, né? Deus sabe de todas as coisas. Quarto conselho para você: compartilhe e discuta. Converse com amigos, familiares, membros da igreja sobre o que você tem aprendido nas Escrituras. Isso fortalece a fé e ajuda a manter o foco no que realmente importa, amados. Se nós lermos em Efésios 6:17, somos chamados a tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Em um mundo cheio de distrações, precisamos dessa espada para lutar contra tudo o que nos afasta do propósito de Deus em nossas vidas. Que possamos todos os dias buscar essa força na Bíblia e manter nossos corações e mentes centrados naquilo que é eterno. Amados, que Deus te abençoe
e que você se aproxime cada vez mais da presença de Deus pela palavra.